A paz, galera, tranquilo? Estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em 1 João, estudando a partir do versículo 12 do capítulo 2. Antes, quero já deixar mais uma vez um agradecimento ao meu irmão Jimmy, esse rapaz aqui. Ele fez o esboço desse estudo, está me ajudando bastante. Então, fica aqui minha gratidão mais uma vez. Peço também, inscreva-se no canal, ative as notificações, curtam o vídeo, comentem o vídeo e indiquem para amigos. Direto ao ponto, então, temos entre os versículos 12 e 14 o seguinte: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. A primeira coisa que nós temos que entender nesse trecho é o uso das expressões filhinhos, pais e jovens. Primeiramente, é importante a gente destacar que o termo filhinhos, embora no português ele é traduzido duas vezes da mesma forma, no original, no grego, são duas palavras diferentes. Embora essas duas palavras de fato possam assim ser traduzidas, elas têm uma diferença de conotação. Embora alguns teólogos entendem que de fato nas duas vezes que é mencionado filhinhos, é falado no sentido de uma forma carinhosa a como eles se referiam aos seus discípulos, há uma linha teológica que entende, e aqui é a qual me filio, que entende que essa diferença de termo utilizado é proposital. Isso porque nesse primeiro, no versículo 12, quando usa o termo filhinhos, está de fato falando de uma forma carinhosa a alguns. Mas no versículo 14, quando usa o mesmo termo filhinhos, ele está fazendo menção a crianças, a pessoas com a maturidade menor. E essa distinção é muito importante para nós entendermos esse trecho aqui. Considerando então essa distinção, nós podemos entender o uso desses termos filhinhos, jovens e pais da seguinte forma. No versículo 12, quando é utilizado, como eu já disse, é uma forma carinhosa como João se dirige àqueles a quem ele está escrevendo. Já nos versículos 13 e 14, nós temos essa diferença. Quando fala de filhinhos, ele está falando de pessoas mais novas, mais imaturas na fé. Quando ele fala já a respeito dos jovens, ele diz sobre pessoas que já têm alguma caminhada com Deus, já têm algum nível de maturidade com Deus, mas ainda não têm experiência de vida. E quando fala dos pais, já fala de pessoas realmente mais maduras na fé, que conhecem a Deus não apenas pela palavra, mas também pela própria vida. Detalhando então um pouco mais o uso desses termos, como eu já disse no versículo 12, ele fala a todos como filhinhos, e isso fica muito claro pelo que ele fala para esses filhinhos do versículo 12. Ele usa a expressão, os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Ou seja, isso é algo que realmente é para todos aqueles que aceitaram a fé, mesmo que imaturos ou mais maduros na fé, isso é uma realidade deles. Todos foram perdoados de seus pecados. E no versículo 14, quando mais uma vez João usa o termo filhinhos, ele está falando, como eu já mencionei também, aqueles que são mais imaturos na fé. E a realidade que João declara na vida deles é que eles conhecem o Pai. Isso nós podemos entender se nós levarmos em consideração a própria filiação humana. Desde a tenridade de mais novo, um filho reconhece os seus pais. E tem uma conexão com eles, não só uma conexão, mas uma relação de dependência com eles. Então, os filhinhos na fé, aqueles que são mais imaturos na fé, nós temos que levar da mesma forma. São pessoas que conhecem a Deus, entregaram sua vida para Jesus, mas ainda é um conhecimento muito preliminar. É uma relação muito de dependência que o pai tem que estar cuidando o tempo todo, para que então possa chegar a um nível de maturidade maior que é necessário. E quando então entramos nesse nível de maturidade um pouco maior necessário, nós entramos nos versículos 13 e 14, quando fala dos jovens. E para os jovens, João declara duas coisas. Primeiro, que eles venceram o maligno.
E segundo, ele mostra o porquê deles conseguirem vencer o maligno, que é porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Nesse trecho, o pastor Luciano Subirá destaca que quando João afirma que os jovens são fortes, ele está fazendo um contraste com o estado indefeso dos filhinhos. Ou seja, enquanto os filhinhos ainda não têm força para enfrentar o maligno, os jovens já têm essa capacidade, já têm maturidade para tanto. Logicamente, aqui nós temos que entender que quando fala que os jovens são fortes, isso não tem nada a ver com a força natural do jovem ou algo que ele adquiriu, mas uma força que vem de Deus para ele. É claro que aqui também tem uma referência ao fato dos jovens de fato terem mais força física para fazer alguns trabalhos, mas a principal força é a que vem do Senhor através da sua palavra. E a segunda coisa que torna os jovens aptos a enfrentar o maligno é a palavra de Deus que permanece neles. A palavra nos leva a conhecer a Deus cada vez mais profundamente e de uma forma mais plena. Assim, a nossa maturidade está diretamente ligada ao nosso conhecimento de Deus e o conhecimento, sobretudo, através da sua palavra. Os versos 13 e 14 também falam a respeito dos pais. E para esses pais, João repete 2 vezes a mesma coisa. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Como já mencionado, os pais aqui é uma expressão pelo fato deles serem mais maduros na fé. E essa maturidade no conhecimento de Deus está pelo fato de que eles conhecem a Deus não apenas como um pai que está o tempo todo tendo que cuidar do seu próprio filho, e também não só pela capacidade de enfrentar o inimigo que os jovens têm, mas sobretudo por uma maturidade que gera capacidade de gerar filhos e cuidar deles. Conhecem a Deus como Criador de todas as coisas e estão à disposição de Deus para participar da semeadura e da colheita dele. Nos versos 15 a 17 nós temos: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em primeiro lugar, para termos um entendimento completo a respeito do que João está querendo dizer aqui, nós temos que saber o que ele quer nos mostrar com o termo mundo. Wiersbe, em seu comentário bíblico, diz que quando João fala a respeito do mundo, ele está querendo dizer sobre um sistema espiritual invisível contrário a Deus e a Cristo. E ele ainda complementa: na Bíblia, o mundo é o sistema que Satanás usa para fazer frente à obra de Cristo aqui na terra. No verso 15, João nos aconselha a não amar o mundo nem o que nele há. Partindo desse conceito do que é o mundo, muitos de nós poderiam pensar: então eu não amo o mundo, eu estou tranquilo em relação a isso. Mas essas mesmas pessoas podem muitas vezes amar algumas coisinhas do mundo e achar que isso nem tem tanta coisa a ver assim, e não percebem que o fato de amar as pequenas coisas do mundo faz com que ele esteja amando o mundo. No final desse versículo 15, nós temos uma expressão que é um alerta muito importante. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui nós temos uma linha de raciocínio traçada por João, que sem entender essa linha, nós não vamos entender essa expressão: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeiro, João fala a respeito de nós não devemos amar o mundo nem o que nele há. Em seguida, ele fala que aquele que ama o mundo não ama o Pai. Quando então começa o versículo 16, ele começa com uma conjunção, o termo pois, que faz uma relação de causa e efeito entre as afirmações feitas antes. Ele fala: pois tudo que há no mundo, detalha um pouco e fala depois, não provém do Pai, mas do mundo. O que João está querendo dizer aqui então é o seguinte: nós devemos amar a Deus e tudo que nele há. Mas quando nós amamos mesmo que minúcias do mundo, nós estamos demonstrando para Deus mais ou menos o seguinte: olha, esses prazeres do mundo, essas coisas aqui, são mais importantes na minha vida do que o Senhor. O verso 17, ele traz um contraste bastante interessante.
porque ele nos mostra dois níveis de escolha que nós podemos fazer: coisas efêmeras ou coisas eternas. Além disso, é importante nós percebermos aqui que João já não fala mais a respeito de amar, ele já fala a respeito de fazer a vontade de Deus. Então ele está querendo nos mostrar o seguinte: olha, aquele a quem você amar conduzirá a sua vontade, conduzirá a sua vida. É importante aqui também nós conceituarmos três expressões trazidas no versículo 16. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. Dependendo da versão, pode trazer concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A cobiça da carne, segundo Barclay, inclui pecados da carne. Geralmente entendemos os pecados da carne simplesmente como os pecados sexuais, mas também aqui todas as nossas ambições mundanas, todos os desejos mesquinhos que podemos ter, pode ser constituído como cobiça da carne. Estar submetido aos desejos da carne é julgar todas as coisas em cima de conceitos meramente materiais, é endeusar prazeres puramente humanos. Quando fala a respeito da cobiça dos olhos, indica, por um lado, que os nossos olhos normalmente são a porta de entrada para a cobiça da carne, mas também pode querer dizer, segundo Wiersbe, a respeito de prazeres que satisfazem a nossa vista e a nossa mente. E nisso aqui nós podemos falar desde a pornografia até atividades intelectuais que são contrárias à palavra de Deus. Já a ostentação de bens, segundo John MacArthur, essa expressão tem a ideia de arrogância por causa das circunstâncias que produzem altivez ou exagero, levando a pessoa a ostentar o que possui para impressionar outras pessoas. E por fim, quero conversar com vocês a respeito dos versículos 18 ao 29. Por ser um trecho mais longo, eu não vou fazer a leitura aqui com vocês. Portanto, se vocês não leram ainda, pausem o vídeo aqui, peguem a palavra, leiam esses versículos, depois venham para você ter um entendimento daquilo que a palavra de Deus quer nos trazer aqui. Essa passagem, em uma bem apertada síntese, ele quer nos mostrar a respeito do surgimento de muitos anticristos, que são os falsos profetas, a forma como podemos identificar esses anticristos, o que nós precisamos para não ser enganados por esses anticristos e, por fim, a recompensa que nós teremos de não sermos enganados por eles. No versículo 18, João inicia trazendo um senso de urgência ao afirmar que era a última hora. Lembre-se que essa expressão última hora faz referência ao período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então nós estamos vivendo a última hora assim como eles estavam vivendo a última hora. Em seguida ele fala a respeito do anticristo como um indivíduo que viria futuramente e depois menciona muitos anticristos, que nada mais são que falsos mestres ou falsos profetas, como eu já falei em alguns estudos anteriores. No versículo 19, João nos mostra uma realidade preocupante. Ele usa o termo, eles saíram do meio de nós. Por mais que depois ele fale que eles de fato já não eram deles, é importante nós entendermos aqui que eram pessoas que estavam convivendo no mesmo âmbito cristão, dentro das mesmas igrejas que eles. Portanto, ele afirma que não eram deles porque de fato não conheceram a Cristo verdadeiramente, mas ao afirmar isso, ele deixa claro que eram pessoas que estavam ali dentro no meio cristão. E aqui nós temos que entender que esses anticristos, eles podem trabalhar de uma forma muito clara, desrespeitando a palavra de Deus e falando coisas contra a palavra de Deus, mas eles também podem trabalhar nas sutilezas, pequenas coisas que vão levando pessoas ao engano. Nós podemos ver pessoas, pastores de boa aparência, ou que têm uma boa retórica, ou mesmo que prometem grandes coisas, convencerem multidões a respeito de algo. E quando isso é utilizado para falar, mesmo que nas sutilezas, coisas que são contrárias à palavra de Deus, são anticristos que estão levando pessoas a um caminho errado. E é nesse sentido que João nos dá uma boa forma de nós identificarmos esses anticristos, esses falsos mestres. A primeira dica que ele nos dá é no versículo 19, eles se afastam dos fiéis. São pessoas que não têm uma verdadeira comunhão, que têm um distanciamento. Eles se afastam da verdadeira comunhão e acabam arrastando pessoas junto com eles. A segunda dica aqui, nós temos nos versículos 22 e 23, que é resumido na expressão: este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho.
Logicamente, se nós vemos uma pessoa falando que Deus não existe ou que Jesus não existiu, que é uma fantasia, nós de cara já vamos identificar que são anticristos. Todavia, como eu já disse, o problema está nas sutilezas. Usando aqui o exemplo da teologia da prosperidade, a princípio parece uma teologia que só está querendo mostrar como que Deus é bondoso e está querendo nos dar as coisas e tal. Todavia, quando você começa a ver as minúcias, você percebe que é uma teologia que foca completamente no homem e tira Deus do negócio. Deus passa a ser basicamente um gênio da lâmpada ali, pronto para realizar seus desejos. E ao focar no homem, ele acaba fazendo com que muitas pessoas desejem não o amor de Deus e a salvação que ele concede, mas as bênçãos que ele pode dar. Já os versículos 20, 21 e 24 nos mostram a forma como nós devemos estar preparados para que o anticristo e esses anticristos não nos enganem. A primeira é a unção que procede do santo. É o Espírito Santo que habita em nós. Através do Espírito Santo nós estamos preparados para não ser enganados por isso. E uma relação realmente profunda com o Espírito Santo. Moody, quando ele fala a respeito disso, ele faz uma observação interessante. Ele diz, as palavras Cristo e unção têm a mesma raiz. Portanto, João parece traçar um contraste entre o anticristo e os seus anticristos, de um lado, e Cristo e seus cristos ou ungidos do outro. Nessa perspectiva, portanto, além de ser capacitado a resistir aos anticristos, nós podemos combatê-lo. A segunda forma é todos vocês têm conhecimento. Eu só vou conseguir identificar uma falsa doutrina, uma heresia, algo que um anticristo poderia dizer, se eu conhecer a palavra profundamente. Portanto, o conhecimento da palavra, aliado à instrução do Espírito Santo em nossas vidas, é uma fórmula perfeita para não sermos enganados pelos anticristos. E a terceira forma é, cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. João aqui alerta para o fato de que o conhecimento da palavra de Deus não pode ser negligenciado. Nós não temos simplesmente que conhecer, mas lutar para que essa palavra permaneça em nossas vidas. Então, se você não tem essa rotina de ler a palavra, de se aprofundar nela, crie essa rotina, porque só assim você vai conhecer a palavra e fazer com que ela permaneça em sua vida. A parte B do versículo 24 e o versículo 25 trazem a recompensa de não sermos enganados. Em primeiro lugar, permaneceremos no Filho e no Pai. Essa comunhão com o Pai e com o Filho proporcionada pelo Espírito Santo deve ser nosso maior motivo de contentamento aqui nessa terra. E em segundo lugar, João nos mostra que esta comunhão nos levará a um contentamento ainda maior, que é a vida eterna. Os versículos 28 e 29, eles são uma ponte aqui entre essa sessão que fala a respeito de comunhão e a próxima sessão dessa carta que vai falar a respeito da filiação. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito desses dois versículos aqui, porque eles dão início a algo que será mais profundamente tratado no capítulo 3. Mas eu só quero fazer uma pequena menção aqui no versículo 28, é uma verdade muito interessante trazida por Barclay. Ele fala, a melhor maneira de estar preparados para a chegada de Cristo é viver com Ele durante todos os dias. Se fizermos assim, sua chegada não nos surpreenderá. Será simplesmente a entrada a uma presença mais próxima de alguém com quem vivemos por muito tempo. A melhor maneira de nos preparar para a chegada de Cristo é não esquecer nunca a sua presença. Deus abençoe a todos.